Este é o 35º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Hoje eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, com o jornalista Carlos Graeb, editor executivo do site de Veja, e com a jornalista Laura Diniz, editora assistente da revista Veja. Você pode participar desta conversa enviando comentários ou perguntas pelo Twitter e respondendo a enquete que continua querendo saber o seguinte: você acredita que o dinheiro desviado pelos condenados no processo será devolvido? Até agora, só 10% acreditam que sim. 90% acham que não. Vamos começar ouvindo nosso homem no Supremo Tribunal Federal, Gabriel Castro. Gabriel, como é que foi a sessão de hoje? Augusto, hoje o publicitário Ramon Rollerbach, sócio de Marcos Valério, foi condenado a uma pena parcial de 14 anos, 3 meses e 20 dias de prisão. Os ministros definiram a sentença dele por 5 dos 8 crimes pelos quais ele foi condenado. E essa conta complexa da dosimetria criou novas divergências na sessão de hoje. Quando foram aplicar a punição pelo crime de lavagem de dinheiro a Ramon, os ministros perceberam que corriam risco de utilizar uma fórmula mais pesada do que a aplicada para punir Marcos Valério pelo mesmo crime. Por isso, eles agora discutem se elevam ainda mais a punição de Valério, que por enquanto tem 40 anos e 1 mês de pena a cumprir. O STF agora só volta a se reunir em 7 de novembro, uma quarta-feira. Isso por causa de 3 razões: a viagem de Joaquim Barbosa à Alemanha na semana que vem, o feriado de finados e as eleições municipais. Até agora, os ministros definiram as penas para 13 sentenças. Faltam mais de 60 sentenças. Por isso, os ministros já admitem que vai ficar difícil a conclusão do julgamento ainda na primeira metade de novembro. O ministro Joaquim Barbosa reconhece que vai terminar o julgamento na presidência da Corte, já que Aires Brito se aposenta em 17 de novembro. Joaquim Barbosa não vai deixar a presidência temporariamente com o seu vice enquanto relata o processo, até porque o vice será Ricardo Lewandowski, justamente o revisor do processo do Mensalão. Augusto. Obrigado, Gabriel. Bom, o quadro previsto pelo Villa já faz tempo está se desenhando, né? Joaquim, o julgamento vai terminar o julgamento do Mensalão vai terminar com o relator da presidência. Lembra que eu tinha feito até uma promessa à Virgem de Guadalupe, né, que eu ia cumprir a promessa lá na Cidade do México. E foi justamente o que nós tínhamos comentado desde o início, quer dizer, faltou aquela organização básica de um julgamento com essa complexidade, com esse número de réus, com o número de imputações, não poderia ser feito da forma como foi. Se a parte da primeira parte do julgamento, vamos chamar assim, já demorou muito, poderia ter sido muito mais rápido, o que me chama a atenção no caso das penas, que bastava, da mesma forma como os ministros entregaram os seus votos, o Toffoli entregou em 29 segundos, inclusive, de formação de quadrilha, por que não entregar as penas também, os votos escritos da pena sobre esse crime, sobre esse crime? Isso é perfeitamente possível. Não há nenhum problema, absolutamente legal, você entrega, porque ali, melhor até do que a sustentação oral, que não é, no caso nem a sustentação aí, mas a explicação oral da pena, é você entregar e você diz, olha, eu condenei, você faz um breve resumo de 5 minutos e entrega todas as penas daquele réu. Isso não é nenhum problema. Agora, a grande questão é que, infelizmente, o ministro Aires Brito, que é uma ótima pessoa, aquela história toda que nós já sabemos, tal, que tem tido uma atuação interessante para tentar conciliar os momentos da maior tensão, que hoje, inclusive, voltou a ter, e desde o dia 2 de agosto está ocorrendo isso. Mas uma temperatura menos elevada que a de ontem. Menos elevada, mas teve um outro entreveiro, outra vez entre o Joaquim e o seu futuro vice-presidente, que vai ser uma presidência certamente muito tranquila, né? Mas faltou ao Aires Brito a fazer esse acerto, que foi básico. Então, que vai criar uma situação esdrúxula, porque ele vai deixar o seu voto, claro, ele vai deixar o seu voto registrado, tal qual o Peluso deixou da parte referente a ele, vai deixar de tudo. Ele já anunciou que vai deixar. Já anunciou, tá, o que é absolutamente regimental. Mas aí vai criar uma situação para o Joaquim complicada, que é muito difícil você, claro, presidir e ao mesmo tempo ser relator. E principalmente num cenário de tensão, com o seu vice-presidente, que é o revisor. Portanto, nós teremos certamente muito o que falar
a partir desse momento. Agora, eu tenho uma dúvida que eu acho que o Carlos Graeb pode esclarecer. Vamos ver. O ministro Aires Brito, ele vai deixar todas as penas, né? Vai apresentar as penas que ele aplicará, que ele acha que devem ser aplicadas aos réus. E ele vai justificá-las? Alguém vai ler por ele? Como é que é isso? Vocês sabem Não, ele vai deixar o voto escrito com então, as mas ele vai justificativas, deixar todas as alegações? Eles têm que justificar e alguém vai as ler. penas. Eles não estão lendo as justificativas do Peluso. Isso está acontecendo com as penas que o Peluso deixou. Eles estão passando por cima das justificativas, mas certamente tem uma razão, uma ratio ali por trás dessas penas. E fica lá para efeito de recurso também. Exatamente. Mas agora você comenta o que quiser. Eu só quis jogar esse problema. Aqui não é porque eu estou pessoalmente curioso. Quer dizer, se alguém vai ler por ele, são coisas novas. Eu creio que não. Eu discordo um pouquinho do Vila. Eu acho que assim, não dá para ser só por escrito, porque a gente vê que surgiram questões importantes, de princípio mesmo, né, nessa fase de definição das penas. Né? Não só em relação à dosimetria propriamente dita, como aconteceu hoje, que eles chegaram à conclusão que eles aplicaram um critério muito benigno para o Marcos Valério e estavam aplicando um mais forte para um réu que teve menos importância no esquemão e tudo mais. Então, eu acho que esse calibramento, principalmente nesse começo, até eles entenderem mesmo quando é que eles devem pesar a mão, quando é que eles podem aliviar um pouco, é um pouco natural. E tem as questões de princípio, como aconteceu na fase da discussão do Marcos Valério. Né? Eles falaram do princípio da individuação da pena, discutiram muito o indúbio pro réu. Tem até a duplicidade de leis, né? Exato. São duas leis. E isso vai ajudar a dar ritmo para as outras dosimetrias. Eu creio que sim. Então a gente estava até brincando antes de começar, né? Que, são 25 réus, 2 sessões para cada, são mais 50 sessões. Estaremos aqui em 2015. 2015 vem aí, né? Não deve ser tudo isso, mas eu acho que tem um bom chão pela frente. E depois teremos as outras fases, recursos, ainda tem muito. Eu queria também fazer uma pergunta para a Laura, que esteve lá durante todo esse tempo. O Graeb foi o primeiro aqui nessas nossas conversas a chamar atenção para a falta de pulso, se a expressão não for deselegante, do Aires Brito. Agora eu pergunto o seguinte, não existe um líder natural entre os ministros? Não tem alguém que organiza? Eu tenho a sensação, por exemplo, que eu não vou avaliar o desempenho dele como ministro, de que um Nelson Jobim, a esta altura, estaria articulando. Existe alguém que faça esse papel? A ministra Ellen fez isso bastante, foi tudo organizado, né? Tem alguém que com esse perfil lá? Não, tem panelinhas e pequenas de 2 ou 3 ministros que se conversam, as panelinhas também se articulam, mas não é nada que resolve a questão. Agora, essa característica do Brito, de ser muito saneador, esse temperamento muito agradável com todo mundo, é a maior virtude e, ao mesmo tempo, é o maior defeito dele. Porque, ao mesmo tempo em que ele quer que todo mundo fique bem e não quer desagradar ninguém, ele evita tomar a rédea da situação. Então, e é engraçado que, semana passada, ele estava falando para interlocutores que o julgamento terminaria essa semana, que a dosimetria estaria terminada. É inacreditável. Nós tivemos essa esperança. Né? Todo mundo teve. Até ele. Mesmo julgando casos mais simples, né, em comparação com isso, é um negócio demorado. É muito lento isso. O que mostra que há um problema da justiça brasileira histórico, né? Que todo mundo reclama do funcionamento pesado, tudo muito lento. Há essa questão da retórica, né? Grande parte da sessão é culpada como retórica vazia, né? É verdade. Isso, se tivesse um pouquinho mais, se nós tivéssemos outro tipo de procedimento, é ruim isso, porque reforça
uma certa crítica, muitas vezes oportunista, que vai aparecer ao julgamento agora, sobre um julgamento de exceção, político, algum condenado dizer eu sou prisioneiro político e tal. E essa demora na definição da pena acaba reforçando muitas vezes essas críticas e tal. Então eu gostaria que aproveitasse a viagem do ministro Joaquim e os mais antigos, o decano, o Celso de Mello, e a campanha Fica Celso de Mello é fundamental, né? Pois é, vamos falar dela. Ele foi, dentro do plenário ele tem uma autoridade. Autoridade. Quando ele fala, os outros meio que ficam lá, Exato. ouvem, né? E como ele consegue... Mas o problema é que ele é o penúltimo a falar. O penúltimo. Se ele fosse o primeiro, ele talvez desse o caminho. Posso contar um episódio curioso Conte do julgamento? todos. A ministra Rosa e a ministra Carmen ficaram muito amigas nesses últimos anos e, enfim, as duas mulheres e conversam bastante, vivem trocando mensaginha por escrito, se entendem pelo olhar e tal. A ministra Rosa, às vezes, eu ficava atrás da ministra Carmen, então eu via a ministra Rosa fazendo sinal. E daí era ao contrário. A ministra Carmen fazia sinal para a ministra Rosa, um olharzinho assim, ela abria a outra, a Rosa, abria o computador, respondia, fechava, mandava para a Carmen, ela olhava e ficavam nesse MSN. tititi. MSN do Supremo. Aí teve uma vez que a ministra Rosa estava votando de lavagem de dinheiro e foi seguida por todo mundo e tudo mais. Quando chegou na vez do ministro Celso, ele a elogiou. Ele começou a voz dizendo, então, eu queria seguir a divergência aberta pela ministra Rosa em seu douto voto. A Carmen, do outro lado, fez assim para a Rosa. Como quem diz, ai, que orgulho! É isso, exatamente isso. Ai, que orgulho, é isso mesmo, é respeitado. Isso. Bom, a gente, num balanço parcial do julgamento, explica isso, as amizades se consolidam. Que, olha só, a denúncia do procurador-geral Antônio Fernando de Souza, que já estamos no segundo procurador nesse caso, foi encaminhada em março de 2006, portanto, há 6 anos e 7 meses. De lá para cá, 4 ministros se aposentaram, 5 tomaram posse, 1 morreu e 1 foi indicado e aguarda a posse. Foram realizadas 42 sessões com 163 horas e 51 minutos. Isso equivale a 92 jogos de futebol. Olha só. Média de trabalho, esse é um dos problemas. 4 horas por sessão. A mais longa durou 6 horas e 13 minutos e a mais curta, 2 horas. Vocês com a palavra. Outro dia até foi lembrado, acho que foi até a Laura que tinha perguntado, e tinha sido falado, o ministro Aires Brito aí, vocês no lanche aí, na hora do intervalo vocês vão acertar, fazer um acordo. Ele falou, a hora do lanche é só o lanche. É só o lanche. Então deve ser gostoso o lanche, deve ter coisa pra caramba pra comer e tal, né? Você já olhou o lanche Pão de dele? queijo, Infelizmente não, nunca me chamaram. E a Laura se queixou outro dia, ela elegantemente passou por cima disso, mas andou comentando comigo a qualidade da comida lá. A comida do lanche dos ministros deve ser ótima, né? Mas a da cantina do Supremo, que a gente ia no e a gente jornalista, os réis mortais, e Márcio Tomás Bastos, os grandes advogados, todo mundo na cantina do Supremo. Márcio foi 1 ou 2 semanas, ia lá ele cuida da saúde, né? Ele come direitinho. Depois desistiu. Falou, não dá, não aguento, não consigo. Aí ele passou a levar uma banana na bolsa. Bom, eu vou chamar a frase do dia que deve suscitar aqui algumas considerações, né? Ela foi extraída do editorial da Folha de hoje e diz o seguinte: penas de prisão deveriam, em tese, caber a criminosos violentos. Para os demais, como no mensalão, conviriam severas penas alternativas. Eu, pessoalmente, discordo, acho perigosa essa tese, acho que leva a um exagero na aplicação de penas, penas simbólicas, né? Não se punirá ninguém por estelionato, nenhum colarinho branco vai ficar na cadeia, e eu quero fazer só essa observação e passar a bola. A pena, ela não se destina só à recuperação, ela é também castigo, é punição, é exemplo, é para que as outras pessoas não repitam o fato criminoso. Claro. Vila. Eu acho que não foi feliz o editorial, não. Eu acho que essa questão de criminosos violentos, aí entra uma discussão que até em certos momentos, em vários votos do Supremo,
Foi falado, Fux, por exemplo, num dos votos, qual é a violência desse desvio dos recursos, o significado disso em termos sociais, né, em termos econômicos, isso para o país. Foi lembrado pela ministra Carmen Lúcia, em certo momento, também antes das eleições, inclusive, o significado daquilo, de essa história de Caixa 2, a tranquilidade com que falaram naquela violência que era o Caixa 2 e a desmoralização daquilo para a democracia brasileira. Então, eu acho que essa ideia do crime violento, eu entendi o editorial, mas acho que é uma ideia absolutamente equivocada. Acho que não me parece que seja... Porque eu gostaria de saber que pena eu aplicaria, por exemplo, ao Marcos Valério, ao José Dirceu, ao Edelube Soares, eu estou falando dos condenados, ao José Genuíno, não sei se fritar poderia... coxinha no restaurante do Silvinho. Provavelmente. Se apresentar como Papai Noel em festa na periferia. Papai Noel, trabalhar como palhaço em alguns lugares. Então, eu gostaria de saber o que ia fazer, porque realmente eu acho, inclusive, reforça os preconceitos também da justiça. Uma grande questão no Brasil, que foi falado em vários votos, Celso de Mello, por exemplo, que a República é uma república que nós somos iguais. O Celso de Mello insistiu em 2 votos fundamentais. Uma das grandes lições do julgamento. Era a lei vale para todos e nós somos iguais, nós vivemos numa república. O que está dizendo aí, infelizmente, é que a república não é entre iguais. Perfeito. O raciocínio do editorial era, vamos ver se eu acerto, né? Era que o nosso sistema prisional é tão ruim, é tão bárbaro, né? Que você submete as pessoas que vão parar nos presídios a um tratamento desumano, o que seria inclusive inconstitucional. É mais ou menos essa a argumentação que eles fazem. Bom, então vamos reformar o sistema, porque eu acho que essa ideia não faz sentido. É cortar a cabeça para resolver a dor de cabeça. Exatamente. E tudo bem o ladrão também ficar em condições desumanas? Exatamente. O estelionatário não pode, mas o ladrão pode? Exatamente. O assassino pode? Exato. Não faz sentido. Exatamente. Porque você reduziria o número de pessoas, então ao invés de ter 5 mil num sistema onde só cabem 3 mil, você ficaria só com 3 mil. É um raciocínio... Eu acho que vocês estão dizendo, e eu reforço no limite, se você achar que a pena, por isso que eu sempre reforço esse aspecto, e de que eu penso nesse aspecto de que a pena é também castigo. A palavra parece cruel, mas é disso que se trata. Porque no limite, se você se basear em estatísticas de violência, o criminoso passional, o índice de reincidência é 0. Nenhum criminoso passional volta a matar. Nenhum. Nesse caso, então, você não tem nem por que prender, porque ele não é perigoso. E o curioso é porque só agora, né? Porque essa sugestão... Não, eles dizem que eles fazem essa sugestão há 10 anos. O editorial diz isso. Agora ela é refeita 2 dias da eleição. Gente, os códigos penais... O Código Penal é de 1940. Ele pertence a uma tradição de direito que remonta, sei lá à Idade Média. Exato. Seria mais uma jabuticaba jurídica inventada no Brasil. Perfeito. Então, lembrando que ontem mesmo teve a condenação de um executivo do Goldman Sachs, banco, do Merrill Lynch, consultoria, um dos grandes executivos do sistema financeiro americano, foi condenado a 2 anos e um pouco mais de prisão por crimes contra o sistema econômico. O cara vai para a cadeia. A Veja publicou há pouco tempo uma boa reportagem sobre a prisão em que se concentra aí os mais notórios presos aí de criminosos de colarinho branco dos Estados Unidos. Faça uma cadeia. Aliás, há vagas, sim, na prisão no Tremembé. E nos momentos em que o crime de colarinho branco se conecta com crimes como o tráfico de drogas, outros crimes organizados. Como é que você diferencia isso? Esse cara cometeu um crime violento? Não, ele estava mandando alguém puxar o gatilho. Mas... Tem o seguinte, né? Você vê, até o momento, se eu não estou equivocado, até o momento, Marcos Valério, ele foi condenado a 40 anos, 1 mês e 6 dias, mais 2.783.000 de multa. E o Ramon Hollerbach, a 14 anos, 3 meses e 20 dias. Qual seria a pena alternativa? Como é que você faz? De 40 anos vale o quê? Eu acho que é uma sugestão que não foi muito feliz. Inclusive tem uma discussão da reforma do Código Penal, que está todo mundo acompanhando, e encaminhar inclusive a sugestão para a comissão,
acho que é o ministro Gilson Dipp, se não me engano, que é o presidente da comissão, né? Então, devia apresentar isso para ele. Eu acho que não é uma boa sugestão. Eu acho que o momento também de apresentação da sugestão não foi o mais feliz também. A véspera de uma eleição municipal, após a condenação, num processo histórico, como foi o processo do Mensalão, ao menos a parte, eu estou falando foi a parte da condenação, ainda não a dosimetria que está sendo e tal, e entender o significado desse processo, algumas vezes eu até tinha dito isso aqui, de refundação da República, que é com base nos votos dos ministros, especialmente do ministro Celso de Mello, dos princípios. Quando ele foi a Roma Antiga, por exemplo, ele foi apresentando Celso de Mello. Ou seja, esse é o sentido da pena, né? Porque nós temos que dar um exemplo. Quando ele chamou de marginais do poder e depois de delinquentes no voto de formação de quadrilha, isso não foi simplesmente colocado lá esmo, não. É porque eles são delinquentes, né? Eles são marginais. Então, isso tem que ter esse caráter de castigo, e a pena tem, eu concordo, esse caráter e tal. E o mal que eles fizeram, para mim, ele não se distingue de outros, dos chamados crimes violentos. Para mim, a violência de desviar dinheiro público, ela não é distinta de alguém que cometeu um ato violento e está preso. Como demonstraram os votos dos ministros. Claro. Aliás, vamos ver agora a imagem do dia, que mostra o nosso Joaquim Barbosa, até o chapéu, né? O chapéu da foto de férias, não é bem isso, né? Ele vai para a Alemanha para uma cirurgia na coluna e o julgamento mensalão, à espera do relator, só será retomado no próximo dia 7, quando nós também... Cirurgia mesmo? Voltaremos. Aqui está cirurgia. Você Eu sabe, peço que Laura? o pessoal da produção Não? até confira, porque ele não foi a esse detalhe. Foi, Laura, não não me explicou atentei. por quê, né? Eu não me atentei. Das outras vezes eu ouvi falar Não em tratamento. Eu li só tratamento, também, Tratamento. Em favor dos genericamente. nossos... Tratamento. É bom a gente Aqui conferir, né? Estão me corrigindo, é tratamento. Tratamento. Bom, vamos agora para as nossas considerações finais, né? Hoje a gente faz um programa mais curto e depois eu vou ler primeiro eu vou ler o resultado da enquete, que permanece como na primeira votação. Ela está com 10% dos que nos acompanham acham que o dinheiro será recuperado. 90% acham que não será devolvido. Vamos então para as considerações finais, né, desse nosso último debate da primeira etapa. Antes do recesso. Antes do recesso, que nós também merecemos. Marco Antônio Villa. Olha, fazer um apelo, né? Tem de mudar o encaminhamento da dosimetria. Eu acho que o bom senso vai vigorar. Vão ter de encontrar algum meio. Eles têm uma semana para resolver. Tem uma semana, passa, refletem. Se começaram assim, não necessariamente precisa ser assim, ou que arrume um mecanismo que aquilo agilize, sem retirar nenhum direito de defesa, de que os advogados de defesa saibam como é que foi a aplicação e qual a razão daquela pena, etc, etc. Né? Porque dessa forma, mesmo sabendo que alguns vai ser mais rápido que outros, o que acontece é o seguinte, que você quase que paralisa o funcionamento do Supremo. Por quê? O Supremo tem cerca de 130 mil processos que foi julgado no ano passado, 130 mil. Só o presidente, com o voto monocrático, foi mais ou menos 34 mil, que é uma loucura tal. Mas é segundo o relatório de 2011, disponibilizado inclusive no site do Supremo. Então eu acho que isso cria e além de a questão mais importante para o processo, que cria uma sensação de que há uma condenação sem pena, porque vai demorar tanto, porque nessa sequência, até chegar, por exemplo, no chamado núcleo político, vai demorar muito. E isso começa a aumentar boato, pressão, todo tipo de coisa. Então, eu acho que agilizar esse processo é bom, o Supremo até agora foi muito bem, está dando uma lição histórica para o país, agora precisa resolver essa questão da dosimetria. Perfeito. Carlos Graeb. Queria pegar o gancho da demora, né? Da paralisação das outras atividades do Supremo, né? Lembrar que tem o caso do Natan Donadon, eu peguei aqui a minha colinha, que é um deputado do PMDB de Roraima, que ele foi condenado em 28 de outubro de 2010 por peculato e formação de quadrilha. Condenado a ir em cana pelo Supremo Tribunal Federal. 13 anos, né? 13 anos, exatamente. 13 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão. E também a pagar R$1.600.000 de multa. Continua frequentando o Congresso,
porque os recursos que os advogados dele impetraram não foram julgados ainda Até agora. pelo Supremo. Passaram-se mais de 2 anos da condenação. Então, situação esquisita, né? É um ótimo. E é uma coisa para a gente refletir. Isso deve acontecer em alguma medida com alguns dos réus do mensalão também. Vão se passar talvez anos sem que a gente veja alguns deles indo para a prisão, se não tiver mais celeridade, né? E aí o sentimento de frustração é inevitável. João Paulo Cunha, por exemplo, vai ter direito aos embargos infringentes, né? Porque tem 5 votos. 4. Foram 6 a 4? A 4. 4 votos. 4 votos. Desculpa. Continua deputado, continua na Câmara. Então, ele vai ter direito a Sim, esses. claro. O Dirceu também. Podia Pela ser quadrilha. também, exatamente. Então, E numa Tem- nova tem composição chão. do Supremo, hein? tem chão. aí. exatamente. E com uma nova Com composição uma do nova Supremo. composição do Perfeito. Supremo. Aí O a acordo- coisa fica Exatamente. O complicada. acórdão deve sair só no ano que vem, se a gente for muito otimista, Estão falando em em- fevereiro, Estão março. falando em abril já. Eu fui ultra otimista, mas, enfim, que seja abril. É. Aí abre prazo para recurso, são 40 réus, bom, enfim, condenados 25, mas mais o Ministério Público para falar, aí eles vão ter que colocar em pauta, julgar de novo, expedir só então mandado de prisão para todo mundo. Até esse momento, os cálculos de multa já devem estar concluídos, da multa à época dos fatos, mas aí tem que aplicar a correção monetária, os advogados vão recorrer da correção monetária, vão recorrer uma loucura. do agravante, do não sei o quê. Vai... E quanto ao dinheiro A gente voltar vai para os falar- cofres públicos, acho improvável, porque tem outras ações na Claro. esfera civil para serem impetradas. Começa tudo de novo. Claro. É uma outra novela essa história do retorno do dinheiro. E E aí vamos ver pode se o se perder Supremo... uma chance singularíssima aí de mostrar que o Brasil começa a enxergar, pelo menos, não o bom vamos- caminho. E vamos ver se eles vão ser ágeis, os ministros, para penhorar esses bens no momento da condenação. Se é que esses bens também já não estão no nome do neto, saber do do filho, neto, da do vizinha, da bisneto. empregada. Né, o Perfeito. dono do Banco Cruzeiro do Sul foi preso essa semana porque ele estava tentando passar os bens dele para parentes, mandar para fora do Brasil. Então as pessoas sabem fazer essas coisas. Claro. Sabe. Não vamos desmerecer o que já foi feito, né? Vamos Sem bater dúvida. sempre na tecla Claro. de que foi muito importante o que aconteceu até aqui. Claro. Mas tem pedreira pela frente. Nós estamos, inclusive, aliás, nós estamos fazendo esse tipo de cobrança pela expectativa muito boa gerada pelo próprio né? Supremo. O Supremo trabalhou muito bem, quer dizer, é importante que conclua com a mesma competência e com que soube São cobranças de alto conduzir nível, isso. né? Exatamente. Bom, termina aqui o 35º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Nós vamos voltar agora em 7 de novembro, mas os debates continuam. Amanhã, sexta-feira, a partir das 7 da noite, nós teremos um debate transmitido ao vivo também sobre o segundo turno das eleições municipais. E no domingo, também começando às 7, outro debate já apresentando e discutindo os resultados do segundo turno das eleições municipais. Muito obrigado, Laura Diniz, muito obrigado, Carlos Graeme, obrigado, Marco Antônio Villa. Estaremos de volta, então, pelo menos alguns de nós, amanhã, né, para tratar de eleições municipais. Muito obrigado e até lá.